Essas canetas são amigas inseparáveis de quem é portador de diabetes. Elas carregam unidades de insulina que regulam a glicose no sangue. 13 milhões de brasileiros já foram diagnosticados como portadores de diabetes. A do tipo 2, mais comum e silenciosa, tem lenta progressão, como explica a doutora Carla Mello, endocrinologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e que coordena o Departamento de Saúde Pública da Sociedade Brasileira de Diabetes. Ela aponta alguns sinais de aparecimento da doença. É importante que todos aqueles que estejam bebendo muita água, com muita sede, urinando bastante, sentindo muita fome, levantando à noite para urinar várias vezes, né? Inclusive aquela criança que voltou a fazer xixi na cama à noite, pensar nessa possibilidade do diagnóstico do diabetes. Bem mais rara a diabetes do tipo 1, que alcança entre 600 mil e 1.200.000 pacientes no Brasil. As pessoas com diabetes tipo 1 perfazem em torno de 5 a 10% do total de pessoas com diabetes em nosso país, né? Então, realmente, o diabetes tipo 1 é quase considerado uma doença rara, enquanto que o diabetes tipo 2 é praticamente uma epidemia. Uma epidemia que poderia ser evitada, com prevenção e tratamento. Se você é uma pessoa que tem parentes com diabetes tipo 2, tem uma história familiar, tios, pai, mãe, irmãos com diabetes tipo 2, evite ganhar peso, né? Faça exercício físico. Se você tem história familiar positiva, ainda ganha peso corporal, fica mais gordo, a chance de você ter esse diagnóstico é bem maior. E a diabetes do tipo 2 pode ser revertida? Dieta e exercício são as formas mais eficazes de você reverter um quadro de diabetes e voltar a ser pré-diabético, ou quem é pré-diabético, voltar a não ter esse pré-diabetes, que é um quadro que vem antes do diabetes, né? Você tem alterações da glicemia, mas não são alterações que fazem o diagnóstico do diabetes tipo 1 ou tipo 2. Os números ainda não são suficientemente altos. A diabetes pode matar e quase sempre vem associada a outras doenças. Imagina que uma pessoa tipo 2, com excesso de peso, ele pode ter associado pressão alta, colesterol aumentado e o próprio diabetes, né? Essas doenças todas juntas, elas deixam o indivíduo no risco maior de ter um infarto agudo fulminante, um infarto agudo do miocárdio, de ter uma trombose, um derrame, né, que nós chamamos de acidente vascular cerebral. Então, veja, são doenças que, quando associadas e normalmente estão presentes no indivíduo com mais peso corporal, ela pode, sim, fazer com que esse indivíduo tenha um risco maior de ter esses desfechos, como nós falamos, né? Mas o diabetes mal controlado, mal conduzido, aquele paciente que mantém suas glicemias altas, ele pode ter complicações do diabetes, sim, que aí são outros desfechos. Estou falando já de retinopatia diabética, que pode levar à cegueira, nefropatia diabética, que pode levar à necessidade de diálise e transplante renal, né? Amputações de membros inferiores, o próprio infarto, AVC, que são complicações de um diabetes mal conduzido. Por todas essas razões, o diabético tem pressa e precisa de atendimento prioritário, nos termos do projeto de lei 872 de 2015, do deputado Gil Lancaster, do DEM. Pela proposta, o paciente com diabetes se iguala em prioridade ao idoso, ao deficiente e à gestante. Se a pessoa ficar por longos tempos, longas horas e minutos, às vezes, sem alimentação, ela pode desmaiar com hipoglicemia, por falta da alimentação correta e do medicamento correto. Por isso, nós pensamos, junto com o meu gabinete, em adotar essa medida que os idosos já têm direito, as crianças, as gestantes, os idosos, na questão de atendimento de urgência, de preferencial, por direito, realmente, por essa questão de atendimento rápido, porque eles precisam. É questão de necessidade mesmo.